Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar vários causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa aquele joinha para fortalecer, porque essas histórias merecem. Minha avó Aparecida contava antigamente a história de uma mulher que tinha acabado de ficar viúva, e ela tinha um bebê recém-nascido em casa. O marido dela ainda chegou a conhecer o bebê, que era um menino, sonho dele, mas só por alguns meses. Morreu. Coisas da vida, sabe? Aí ficou ela, o bebê e um gato. Ela morava na cidade, mas numa parte mais afastada. Tinham um poder aquisitivo bom, viviam numa casa bonita, grande, longe dos bairros periféricos. Ela era dona de uma perfumaria na cidade, só que nesse período, com o bebê ainda pequenininho, ela estava em casa direto, cuidando, amamentando, aquela rotina toda de mãe recente. Só que aí, com a morte do marido, ela teve que ir resolver umas broncas na cidade. Coisa de herança, cartório, aquele rolo todo. Um advogado ligou pedindo para ela correr para resolver uns papéis e o bebê dormindo em casa. Ela ficou indecisa, pensativa. Acordo ou não acordo o menino? E bebê, você sabe como é, dorme o dia inteiro, só mama e volta a dormir. Ela pensou. Vou deixar ele agasalhadinho no berço que tá quentinho e vou resolver isso logo. Vai ser rapidinho, melhor do que levar ele comigo para esse estresse. Antes de sair, ela amamentou ele, dormindo mesmo aquele jeitinho. Ajeitou no bercinho e aí chamou o gato. Tem gente que é assim, conversa com os bichos como se fossem gente. Ela puxou o gato e disse: "Ô meu gato, preciso sair agora. Cuida do meu bebê, não deixa ninguém chegar perto dele. Fica aqui de sentinela." E o gato? O gato ficou, sentado ali, na frente do berço, de prontidão. A mulher saiu, bolsa no ombro, chave na mão, foi embora resolver a vida. O bebê dormia, sereno. Mas aí vem o que ninguém espera. O cramunhão, o coisa ruim mesmo que fica andando por aí só procurando o que fazer, viu a cena. Viu que a mulher saiu e deixou o bebê sozinho. Ficou de olho. O capeta é astucioso demais. Esperou a hora certa e entrou na casa. Chegou perto do berço, já todo decidido a fazer maldade. Só que ele não contava com o gato. E gato, meu amigo. Gato é o único bicho que não tem medo do capeta. É verdade. O cramunhão se aproximou e o gato pulou na frente. "Calma aí. Que você quer aqui, bicho ruim?" O cramunhão respondeu: "Sai da frente, gato. Não me enche, não. Vim buscar esse bebê. Tenho uns planos para ele." O gato não arrefeceu. Disse: "Não vai levar, não. Prometi para minha dona que ia cuidar desse menino. E eu cumpro." Aí começou a discussão. O cramunhão: "Gato, você não tem o que fazer contra mim. Eu vou levar esse bebê." Mas o gato é esperto. Pensou rápido e lançou um desafio. "Vamos fazer o seguinte. Se você adivinhar quantos pelos eu tenho no corpo, aí sim, pode levar o bebê." O cramunhão topou na hora. Caiu feito pato. "Fechado", disse ele. E começou a contar. 1, 2, 3, 400. De repente, pá! Um passarinho bateu com o bico na janela. Barulhão. O cramunhão se atrapalhou. Perdeu a conta. Droga. O gato. Primeira tentativa perdida. O cramunhão ficou irritado. Começou de novo. 1000, 1200. Ventania. A janela abriu de repente. O vento bateu nos pelos do gato, espalhou tudo. Ele perdeu a conta outra vez. O gato só olhou. Segunda tentativa, já foi. Agora o cramunhão estava transtornado. Tentou mais uma vez. Contava rápido, já estava nos milhões, quando o gato deu aquela lambidinha no focinho. Passou a pata no nariz. E o cramunhão espirrou. E quando espirra, fecha o olho. Não tem jeito. Aí perdeu a conta de novo. Terceira tentativa, acabou, falou o gato. O cramunhão gritou, bufou, praguejou, mas não tinha o que fazer. Com ele é assim. Fez trato, tem que cumprir. Olhou para o gato com raiva. "Dessa vez você venceu.
Mas um dia eu vou descobrir quantos pelos você tem, nem que leve 1 milhão de anos. E foi embora, derrotado. Logo depois a mulher voltou. Nem sonhava com o que tinha acontecido. Pegou o bebê, cheirou, abraçou, tudo normal. O gato, como se nada tivesse acontecido, só ficou ali quieto, trocando de pelo, como todo gato faz. E é por isso dizem que gato tá sempre soltando pelo. Porque o cramunhão ainda tenta contar, mas nunca consegue. Ele nunca vai saber o número certo. O gato tá sempre mudando, sempre pronto. Uma lenda bonita que minha avó contou, viu? Gostei demais. O vô do Leandro, ele que me mandou esse causo, diz que o vô dele já tinha morrido fazia tempo. E pensa num velho azedo pro mundo só. Pros filhos, era uma ruindade sem fim. E pra mulher, pros parentes, pra todo mundo. Criação braba mesmo. Deus me livre. Diz que ele tinha um boi mandingueiro também, um bicho azedo, bravo de tudo. No parto do boi, ele estava quebrando cerca, arrebentando porteira, virando tudo. Aí um dia, o velho falou: "Não vou pegar esse boi não. Vou meter uma taca nesse bicho dentro do curral. Se for para matar, que mate logo. Vamos ver no que dá." Montou no cavalo, saiu atrás do boi, mas não pegou não. Correu para cá, correu para lá e nada. Ele estava com ódio no peito, moço. Mandou o boi pros infernos de tanta raiva. O boi saiu correndo, sumiu no mato. No outro dia ele acordou um pouco mais tranquilo. Ainda ruim, mas menos danado. Pensou: "Vou lá de novo com mais calma ver se pego o boi por trás na manha e trago ele pro curral." Andou a fazenda inteira, enfiou nos matos e nada. Nem rastro do boi. Foi até nos vizinhos perguntar se tinham visto, mas ninguém viu. Chegou a achar que tinham roubado. Um compadre dele perguntou: "O que cê fez com o boi?" Aí ele contou: "Mandei o boi pros infernos." O compadre falou: "Então vai na benzedeira. Vai lá que tem coisa errada nisso." Chegou na benzedeira e contou tudo. Ela escutou e falou: "Se você mandou ele para lá, então agora ele é do cão, meu filho. Não é seu mais não. Mas olha, tem uma colina na sua propriedade, né?" Ele: "Tem sim." Ela: "Nunca fui lá, mas Deus está me mostrando. Sexta-feira de manhã, sobe essa colina a cavalo que você vai encontrar o boi." Ele ficou meio assim, sem botar muita fé, mas quando chegou a sexta-feira, foi. Subiu a colina e lá estava o boi. Os olhos vermelhos, o corpo todo coberto daquela terra vermelha de amassar a pé. Bufando, doido. Tentou laçar, mas não conseguiu. Dali em diante ele entendeu: esse boi não é meu mais. Esse boi é do cramunhão. Passou uns dias campeando no mato, achou a carcaça do boi. Mas aí que o trem ficou feio. Depois do boi morto, ele continuou vendo os rastros do bicho. Só tinha ele daquele tamanho na propriedade, não tinha como ser outro. E ouvia o berrado à noite. Conhecia bem o berrado do boi. A família começou a notar também. Ele dizia: "O boi tá berrando para mim." Saía para urinar de madrugada e via o vulto, os olhos vermelhos no escuro. Os anos passaram e ele adoeceu. Coisa natural, estava velho. Mas não quis ir para o hospital. Lá morre mais rápido. Ficou acamado e nos delírios de febre gritava: "O boi tá rodeando a cama, tá cheirando, tá aqui." A família tentava acalmar, mas era direto aquilo. No dia da morte, a casa cheia de parente, despedida. E ele nos delírios: "O boi tá nos meus pés, tá mordendo, tá me puxando." Essas foram as últimas palavras. Depois que morreu, o povo ficou especulando que era o boi que veio buscar ele. Mandou o boi pro inferno e o boi voltou, virou propriedade do cramunhão e veio buscar a alma do velho. Eu li esse caso e fiquei até arrepiado. Essas histórias de antigamente, sendo verdade ou não, mexem com a gente. E eu tendo a acreditar que antigamente essas coisas aconteciam mesmo.
Diz o caboclo que numa cidadezinha do interior chegou um circo com rodeio, quermesse, tudo junto. Ô festa boa que era antigamente, era tudo no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Hoje em dia, nem separado a gente vê mais. Estão querendo acabar com o rodeio, circo virou raridade, e quermesse quase não tem mais. Mas naquela época era diferente, era tudo junto. Pois bem, chegou esse circo com rodeio e quermesse. E no rodeio, logo no começo tinha um burrão. Mas um burro. Se tivesse prêmio pro burro, ele levava todos. Carro, moto, tudo que era para dar pros peões. Ninguém aguentava mais de 2 ou 3 pulos. O bicho era encapetado. Dava pirueta no ar. Parecia capoeirista. Um trem do diabo mesmo. Aí apareceu um peãozinho, todo paramentado, se achando o tal. Se inscreveu e foi encarar o burrão. Quando abriu o brete e o bicho pulou na areia, a arquibancada estava lotada. O burrão deu 2 pulos e depois um que parecia até mortal no ar. Foi questão de segundo. O caboclo caiu de boca na areia. Só que não era só porque o burro derrubava rápido. O bicho era ruim mesmo. Quando o peão caía, ele ia em cima, sapateava, mordia, fazia um regaço. Sorte que os palhaços e até gente da arquibancada correram para salvar o coitado, senão o burro tinha matado ele de raiva naquele dia. Quando conseguiram afastar o burro, puxaram o rapaz. Ele estava tremendo de medo. Gritou: "Pelo amor de Deus, quem me salvou? Foi Deus ou esse povo aqui? Se foi Deus, olha, nunca mais. Por Deus do céu, nunca mais monto num trem desses. Eu só quero viver minha vida em paz." Machucou todo. Passou uns 2, 3 dias para se recuperar. Só que depois que sarou, o danado mudou o tom. Disse: "Aquele negócio lá, eu passei foi vergonha. Ainda falei de Deus. Nós é livre no mundo, faz o que quer. Esse negócio de Deus tô fora. Vou lá dar uma lição naquele burro, mostrar quem eu sou." E não é que voltou. Chegou lá, o rodeio ainda estava acontecendo, mas o burrão já tinha ido para outra cidade. Tava rolando outro campeonato com 5 burros e 5 peões. Sem vaga para ele. Ficou ali tentando de tudo, reclamando: "Tem que aparecer outro burro, quero mostrar que sou homem, pode botar até o Satanás aí que eu monto." Foi só ele dizer isso, que do nada apareceu um burrão branco. Mas era bonito. Branquinho com o focinho meio vermelho, olhos azuis. Um bicho que chamava a atenção no meio dos outros. O peão nem pensou 2 vezes. "É nesse que eu vou, quero pular nesse burro bonito, vai me dar fama." O organizador do rodeio anotou o nome dele. Começou a montaria. Os 5 peões pularam, tudo bonito. Chegou a vez dele. Montou no burrão branco, lá no brete. Quando abriu a porteira, o bicho pulou na arena. Na hora, aquele burro lindo ficou todo vermelho, de um vermelho vivo. A arquibancada enlouqueceu. O burro explodiu numa fumaça quente, espessa. Quando a fumaça baixou, o povo ficou em choque. Cadê o burro? Sumiu. E o peão estava ali, sentado de cócoras, em cima da sela, parado. Alguém foi ver de perto. O caboclo estava quente, mas morto, paralisado, mortinho da Silva, e acabou. O peão que desafiou até o diabo querendo mostrar que era homem, se lascou. Por isso eu falo, não desafia não, nem a Deus nem ao outro lado, porque o Satanás, ele tá por aí só esperando você dar brecha para montar em cima. Aqui na minha região, no Mato Grosso, é uma área de cerrado. Mas tem umas partes de terra boa, com mata alta, mata grossa mesmo, pau de seno, e na época, isso já faz quase 100 anos, veio muito nordestino para cá, trabalhar tanto no garimpo quanto nas fazendas, para derrubar o mato e formar pasto. Naquele tempo não tinha trator, não tinha motosserra. O peão tinha que trabalhar no golpe do machado, derrubando mata na força. Dizem que numa fazenda dessas, tinha uma ruma de peão trabalhando. E como era por produção, quanto mais derrubava, mais ganhava. Aí virava uma disputa. A peonada apostava mesmo. Duvido tu derrubar mais que eu. Vamos ver quem aguenta mais,
e por aí ia. No meio desse pessoal, tinha um baiano. Enquanto um derrubava 2, 3 árvores, ele derrubava 15, 20 no machado. O homem era bom, afiado. Amolava o machado de um jeito que só ele sabia e tinha uma força descomunal. Baixote, mas forte que só. Ganhava de todo mundo. Na hora do almoço, sentavam todos debaixo de um pau de trem para comer e conversar. E ele se gabava. Homem, vocês são fracos demais. Quando derruba 2, eu já tô na 20ª. Vou falar uma coisa que é até pecado, mas vou falar. Nem o capeta, se vier aqui, não dá conta de mim no machado. Na hora que ele falou isso, o povo ficou calado. Antigamente, o povo respeitava essas coisas. No outro dia, lá na sedezinha da fazenda, que nem sede era, só um barracão de lona, apareceu um caboclinho, baixote, jeito de nordestino também. Bem cedo, antes do sol clarear de vez, chegou no gato, que é o intermediário entre o fazendeiro e os peões, e perguntou: "Vocês fazem o que aqui?" O gato respondeu: "Estamos derrubando mata." O caboclinho disse: "Queria trabalhar com vocês. Paga quanto?" O gato falou: "É por produção. Quanto mais derrubar, mais ganha." Então tá bom. Esse caboclinho era o capeta disfarçado. Mas ninguém notou. Contrataram o sujeito, deram um machado para ele e mandaram ele junto com a pionada. Chegando lá, enquanto a maioria derrubava 1 ou 2, o baiano derrubava 15 rápido. Mas o novato moço estava derrubando mais ainda, mais que o baiano. Aí virou um zum-zum danado. Quem é esse cara? Como que pode? E o baiano, que era o melhor, ficou virado no bicho. Tava perdendo fama. E fama no meio da pionada vale ouro. Na hora do almoço, o baiano separou do povo, ficou de canto, disse consigo mesmo: "Vou amolar meu machado até virar uma navalha. Hoje mesmo eu mato esse caboclinho. Ele não vai ganhar de mim, não." Amolou o machado até virar uma navalha mesmo. Cortou o mato por fora, se escondeu e achou onde o novato estava, meio isolado. Chegou de mansinho por trás, levantou o machado e mandou com força no pé da nuca do sujeito. Mas na hora que o machado bateu, voltou. Igual quando bate em borracha, sabe? Voltou no braço dele. Aí o novato virou de leve e falou: "Ô moço, para com isso aí. Não gosto de brincadeira na hora do almoço, não." Foi aí que o baiano entendeu. Tinha desafiado o que não devia. E ali a desgrama estava feita. E é isso aí. Um causo daqueles que não tem final fechado, né? Fica pra gente imaginar o que pode ter acontecido depois. Só sei que peão nenhum quis mais competir com o sujeito. Zé Afonso era aquele camarada afoito, moço. Era vaqueiro. Trabalhava numa fazenda de um médico. Fazia mais de 20 anos já. Só que conforme foi ficando mais velho, foi ficando mais nervoso para lidar com as coisas. Quando chegava numa apartação do gado no curral, vacinação ou uma piorada, ele já não gostava nem de ficar perto. O médico também não gostava não, porque era uma xingação doida. Lidar com gado no curral dá trabalho demais da conta. Estressa. A vaca pula cerca, vira aquele trem todo, quebra pau, vira piseiro. Entra no tronco, dá trabalho. E o Zé xingava o povo. Mas o jeito de xingar dele era carregado de ódio. Um trem esquisito mesmo. Um dia, nessa doideira toda, ele se apegou numa paulada bem na chapadinha de uma vaca. A vaca estava dando muito trabalho. Tem peão que é nojento, mete a mão mesmo, sem dó. Ele deu uma sapecada na vaca e a vaca caiu morta na hora. Foram avisar o médico que estava na fazenda, no escritóriozinho. O médico chegou e falou com ele: "Mas se não for na frente de todo mundo, você não faz um trem desse nunca mais enquanto trabalhar para mim. Se eu souber que você fez, eu venho aqui, esteja onde estiver, e te demito na hora." A vaca era para consumo, para venda, prejuízo, moço. Já estava tudo pesado, lote certinho, não podia. Zé ficou muito triste, envergonhado, mas também com raiva. Ninguém gosta de levar bronca na frente dos outros.
Ficou com aquilo entalado. Passou um tempo, pediu a conta. Mais de 20 anos lá. Pegou uma bolada. Mesmo pedindo a conta. O fazendeiro ainda fez acordo, deu FGTS, aquele trem. Comprou uma chacrinha. Na chácara, botou gado. E mesmo tendo as coisinhas dele, ainda descontava a raiva nos bichos. O povo falava: uai, homem tem de tudo, vida boa, chacrinha, caminhonete, mulher bacana, filhos. Mas ele batia nos bichos. Quando ia capar, morria. Dia de capação, era dia dos bichos morrer, moço. Porco, cavalo, tudo. Porque esse negócio tem que ter mão boa, coração bom. Senão, o bicho morre. Ele batia nas vacas, virava piseiro. O povo avisava: para com isso, Zé. Isso uma hora vai te trazer castigo. Bicho é de Deus também. Você acha que nasceu onde? E ele retrucava: de Deus, que nada. Deus faz é o homem. A gente que tem inteligência, semelhança. Bicho não fala, não se defende. Isso não é de Deus, não. O povo alertava, mas ele zombava. Ele tinha 8 vacas Jersey na chácara. Quem conhece sabe que vaca Jersey é mansa, boa de leite, ajeitada, boa para domar. Morava com a mulher, 3 filhos. 2 já tinham ido para a cidade, graças a Deus, longe do sofrimento. Mas o mais novo ainda estava lá, menino de 12 anos, sofrendo com o velho. Teve um dia que o Zé não conseguiu apartar as vacas. Só ele gostava de apartar, do jeito dele. Mas nesse dia mandou o menino. Tava triturando milho, gritou: ei, praga ruim, vai lá para trás. O menino, acanhadinho, foi. Subiu a remanga, ajeitou a cruzeta, veio trazendo as vacas correndo na frente com os bezerros. 8 vacas. Ele atrás, gritando, jogando o chapéu, fazendo aquele jogo de menino, tentando ajudar. Jogou uma pedra numa vaca Jersey vermelha. Pegou no lombo. A vaca estava uns 20 metros à frente. Quando a pedra pegou, ela correu para o canto da cerca, virou e veio cantando a cerca na direção dele. O menino assustado gritou: sai, vaca! Vai para frente! E a vaca levantou. Eu acredito, moço. A vaca levantou, ficou em pé, com as patas da frente para o alto, e andou uns 2, 3 metros. Depois caiu de novo e veio correndo. Quando chegou pertinho do menino, ele tentou correr, mas não deu tempo. Ela levantou de novo e caiu em cima dele. Ficou com as patas em cima das costas do menino. Diz que quebrou a espinha na hora, mas não morreu. Gritou, gritou, e mesmo com o barulho do triturador, o pai escutou. A mãe também escutou. Começou o griteiro. Correram. Quando chegaram lá, o menino ainda tentava levantar, mas não conseguia. O velho falou: levanta, moleque! Mas viu que não dava. Pegou ele no colo, botou na caminhonete, levou para a cidade. O guri ficou tetraplégico. Só mexe o pescoço para cima, só fala. Não faz mais nada. Depois disso, o castigo veio. E veio grande. Vendeu a chácara, acabou com tudo. Vive só da aposentadoria da mulher. Dizem que ele nem aposentou ainda. Vive com os papéis tentando aposentar. Sorte que o menino aposentou por invalidez. Mas vivem numa tristeza só, lamúria. Tudo por ruindade. Fazer mal pros bichos. Eu tenho um amor por bicho que não é só medo de castigo, não. Eu gosto mesmo. Amo os bichos. A alma mais pura que tem é a dos bichos. Não pode fazer mal não, moço. Tô falando sério. Mas é isso aí. Mais um caos da vida real. Dudu era um menino de ouro. Você via o menino, 6 aninhos, passando uma dificuldade danada. E mesmo assim não transparecia nada. Só vivia sorrindo, alegre, correndo, brincando. Morava com a mãe e o padrasto. O padrasto era ruim, ruim de tudo. Ruim com a mãe dele e com ele também. A mulher estava grávida e ainda assim apanhava. Era brigueiro demais da conta. Ela não podia trabalhar porque estava barriguda e ainda tinha que cuidar do Dudu. Ele era franzininho, por falta de comida mesmo,
e ainda não tinha conseguido vaga na escola, então vivia mais em casa. O padrasto trabalhava numas coisas, mas não levava mantimento. Ficava mais na rua, bebendo, jogando. Ninguém sabia direito o que fazia, mas era um negócio de doido. Ficava 3 dias fora de casa, sumido. E quando voltava, era briga na certa. Chegava a qualquer hora, cedo, tarde, noite, e o pau quebrava. Ele arrumava um jeito de bater na mulher por qualquer coisa. Um trem fora de linha. Aí foi chegando o Natal. A mãe do Dudu com a barriga e ele esperavam por aquilo. Mesmo sem fartura, sem fogos, iam ficar até meia-noite só para ouvir os foguetes dos vizinhos, comer alguma coisinha, celebrar o nascimento de Jesus. Comeram só arroz. Mas comemoraram, do jeitinho deles. Depois foram dormir. O Dudu dormia num quartinho ao lado do da mãe. E nessa noite, ele escutou a mãe chorando. Chorava deitada. Tristeza por estar sozinha, sem carinho, só apanhando. O menino, escutando ali no escuro, começou a chorar também. Ele acreditava demais em Papai Noel e em Deus. Começou a pedir baixinho para mudar aquilo, para trazer paz, comida e, se pudesse, tirar aquele homem ruim da vida deles. Acabou dormindo assim, rezando. De manhã cedo, a mãe acordou. Ele acordou também. Pouco depois, o padrasto apareceu. Chegou chutando a porta, já xingando, pedindo café. Sentou na mesa, a mulher ainda nem tinha feito. Ele xingou mais, levantou e ela foi fazer o café, tremendo de medo. Pegou a jarrinha, ele arrancou da mão dela, jogou no chão. A água quente espirrou nela. Com medo de apanhar, correu para o quarto onde o Dudu estava. O menino já estava acordado, mas deitado ainda. A mãe entrou, o homem veio atrás. Deu uma cotovelada nela, pegou no rosto. Ela caiu desmaiada no chão. O menino, com medo demais, começou a chorar. E o padrasto veio em cima dele também. Foi indo em direção à cama. Quando chegou perto, apareceu uma figura na porta. Diz que era um homem meio gordo, roupa vermelha, barbudo, com aquela barba branca. Deu uma risada. Aquele ho mesmo. O padrasto olhou e gritou: "Quem é você dentro da minha casa?" E foi para cima. Deu uns murros na barriga do sujeito, mas parece que não surtiu efeito. O homem pegou ele pelo pescoço, levantou no ar e com a outra mão deu um tapão no rosto. O homem caiu desmaiado na hora. Esse sujeito vestido de Papai Noel foi até a mãe do Dudu. Pegou ela no colo, botou deitada ao lado do menino, cobriu os dois, passou a mão na cabeça do Dudu e saiu. Pegou o padrasto, jogou no ombro e foi embora. O Dudu ficou ali, meio assustado, sem coragem de levantar. E acabou dormindo de novo. Depois, já mais pro fim da manhã, ele acordou. A mãe também. A casa estava toda iluminada. E eles nem tinham energia. Foram para a cozinha e estava tudo cheio de comida. Fartura mesmo. Panetone, frango assado, arroz com uva passa, suco, doce, tudo. O padrasto nunca mais se viu. Dizem que foi Papai Noel mesmo, que ouviu o pedido daquele menino puro e trouxe para ele o que ele queria: paz, comida e livramento. Pode não ser verdade, mas é bonito demais. Um conto de Natal com gosto de milagre. Você vê como é que é vantagem a pessoa ser organizada com as coisas, deixar o terreiro limpinho, sem bagaceira, sem lixo. O meu terreiro aqui mesmo eu tenho orgulho. A pessoa para achar um plastiquinho, um papelzinho jogado, não acha. Eu até dou recompensa se achar. Eu tenho orgulho. Eu já cheguei em terreiro de conhecido e fico abismado. Você fica até com aquele trem ruim no peito. Pensa, minha Nossa Senhora, como é que esse povo vive aqui? Aquele lixão no terreiro, e vive tranquilo. Não limpa, vai deixando, vai acumulando aquele trem. Pois esse caso tem mais ou menos a ver com isso. Um caboclo morava com a mulher e um menino de 2 anos e meio,
era tipo uma kitnetzinha. Era uma em cada terreiro, uma do lado da outra, tudo murado. Parecia que cada kitnet tinha 3 cômodos. Na frente tinha uma areazinha e o terreiro para frente. O caboclo trabalhava até umas 8 horas da noite, mais ou menos. A mulher ficava em casa cuidando das coisas, fazendo comida, limpando, cuidando do menino. Naturalmente, o menino ficava ali brincando no terreiro. Quando começava a escurecer, ela tirava ele dali e botava na areazinha. E ele ficava ali com uns carrinhos, brincando. E era de costume. Ela deitava no sofá, estirada, assistindo TV, e o menino ali brincando. Na área tinha um tanquinho, as coisas deles de lavar roupa, e rente com a porta, encostado numa paredinha no chão, ficava um caixotão de plástico de mercado. Dentro tinha um monte de sapato, coisa de uns 10, 15 pares. Eles tiravam o sapato na porta e jogavam lá dentro, tipo um sapateiro improvisado. O menino estava brincando ali, ela na televisão. Daqui a pouco o menino entrou todo empolgado. Mamãe, mamãe, a minhoca que pula. O menino não entendia de tudo, né? Sabia falar já, mas era criança. A mãe olhou e falou: que minhoca, menino? Vai lá brincar, tô assistindo aqui. O menino voltou. Passou uns minutos e voltou de novo. A minhoca que pula. Ela: vai brincar pra lá, menino. Tormenta não. E ele voltou de novo. Ficou ali, num cantinho da parede, fora da visão dela. E ela lá, firme na televisão. Deu 8 horas, o marido chegou. Abriu o portão, bateu o pé ali no terreiro, tirou o sapato antes de entrar. O menino estava deitado. Ele achou que o menino tinha dormido. Às vezes ele cansava de brincar e dormia ali mesmo, em cima de um tapete. Foi pegar o menino e sentiu ele quente ainda. Mas quando virou, o menino estava roxinho. Já deu aquele grito: o menino! O menino! A mãe veio correndo, pegaram ele, acharam que estava engasgado. Bate daqui, bate dali, aí viram 2 furinhos no pulso. Era cobra. Correram com ele para o hospital, deixaram lá. Aí tem aquele trem do soro, que tem que ser específico para cada tipo de veneno. Começaram a tentar estabilizar o menino, mas precisava saber que cobra que era. Um desespero danado. O pai voltou correndo para casa com lanterna na mão, mexeu em tudo, virou a bagaceira toda e nada. Quando foi mexer no caixotão dos sapatos, afastou de banda e estava lá, bem no cantinho da parede, o rabo da cascavel. Já pegou um pau, mandou na cabeça da bicha, matou. Levou para o hospital, mas o médico falou que não precisava levar não. Só de saber que era cascavel já dava para aplicar o antiofídico certo. Graças a Deus o menino foi estabilizando e sobreviveu. Mas olha só, uma sequência de erro atrás de erro. Primeiro, o lixo no terreiro. Segundo, a falta de atenção. Não vou nem dizer que a mãe é desnaturada, porque às vezes acontece. A gente se distrai com alguma coisa, acaba deixando a criança de lado. Coisa que não deveria acontecer, mas acontece. Se ela tivesse dado só um pouquinho de atenção, só um pouquinho tinha percebido. Minhoca que pula, era o jeito dele de dizer. Ele já tinha levado uns botes, coitado, mas ela nem deu moral. Quase perdeu o menino. Eu mesmo sou veco, mas se minha filha fala alguma coisa, eu pergunto: o que é? Mostra aí. Tenho que saber. Porque criança não mente, só explica do jeito dela. Você tem que ver. Ah, não sei o quê. Vamos ver. Uai, tem que ser assim. Mas graças a Deus, nesse caso aí acabou bem. Ainda bem. O caboclo, ele não era de desafiar ninguém. Também não era desses desacreditado de tudo, não. Só que não tinha religião. Era de uma raça meio indígena, meio cabocla. Não tinha referência nenhuma dessas coisas de igreja, missa, reza. Então, para ele, era como se não existisse. Ele dizia que até tentava acreditar.
Pensar num Deus, mas não entrava. Herdou uma terrinha quando era novo, e casou novo também. Casou meio que juntando os trapos, sabe? Porque a mocinha que ele pegou para casar já tinha um filho. O marido dela tinha falecido. E naquele tempo, as coisas eram torta demais. Quando uma mulher era mãe solteira, a culpa caía logo nas costas dela. Era complicado. Pois bem, ele se ajeitou com ela e foram morar na terrinha. Daqui, dali, passou uns 10 anos. Ela já tinha um filho e ele botou mais 8 nela. 9 filhos no total. A mulher era muito devota, tinha fé que só, e sempre tentava puxar ele para esse lado da religião. Mas não dava certo. Ele dizia, vou tentar, mas não entrava na cabeça. A única coisa que ele respeitava mesmo era a quaresma. Quando chegava essa época, ele não comia carne de jeito nenhum. Semana Santa, então, nem se fala. Ela ainda tentava convencer ele a não trabalhar nesses dias. Faz só umas coisinhas leves. Mas ele era teimoso. Carne eu não como, mas trabalhar eu tenho que trabalhar. Trabalhador, ele era demais. Pois então, depois de muitos anos respeitando a quaresma, chegou uma sexta-feira santa. Tinha passado a quaresma toda direitinho. Mas naquele dia, ele levantou cedo. A mulher ainda agarrou no braço dele. Hoje não mexe com nada, tô com um pressentimento. Calma, você sabe como é. Eu respeito o trem da carne, mas trabalhar eu vou. Pegou o leite da vaca, tratou de porco e galinha. Voltou com o balde de leite. Depois pegou uma enxada e desceu lá nos feijão para capinar. Foi coisa até umas 10 da manhã. Quando voltou, correu no terreiro, pegou uma galinha nas pernas e foi para a porta da cozinha. A mulher estava lá fazendo uma comidinha leve para os meninos. Ele chegou. Mata essa galinha aqui e faz para mim. De jeito nenhum, você tá doido? Nesse sol quente, capinando desde cedo? Eu quase desmaiei, tô fraca demais. Muitos anos já nessa vida de respeitar quaresma. E você vem com isso? Credo. Ela olhou e falou. Fazer eu até faço, mas matar não posso. Isso é castigo grande demais. Você mata, eu preparo. Ele foi, quebrou o pescoço da galinha, sangrou ela e deu na mão dela. Ela tratou. A mulher era muito submissa, dessas que fazia tudo calada. Tratou da galinha, fatiou, fez uma galinhada da boa. Separou numa panela só para ele e fez outra comidinha leve para os meninos. Mas os meninos tudo de olho na galinhada, só que não podiam comer. Ele encheu o prato e falou, esses meninos também merecem, viu? Tá tudo amarelo, credo. Olha o olho dessas crianças, já tem mais de mês que não me ajuda com nada por causa desse negócio de quaresma. Ela firme. Não, isso aí eu não deixo não. Os meninos não. Ele deu de ombro. Pelo menos sobra mais para mim. Foi lá, pegou mais galinha, comeu bem demais. Pegava coxa, asa, até que pegou o pescoço da galinha. Ficou atiçando, mexendo com aquilo. Olhou para a mulher e deu uma mordida. E aí foi o castigo, moço. Sem saber como, engoliu o pescoço da galinha inteiro. Aquilo entalou na goela. Começou a se engasgar. Os meninos correram, a mulher também. Tentaram ajudar. Ela gritou para o mais velho, que era filho do primeiro marido, tinha uns 10, 11 anos. Corre lá no fulano. Pede ajuda. O menino foi, voou que só. Trouxe o vizinho, um caboclo que morava mais para dentro. Quando o homem chegou, o caboclo já estava ficando roxo, meio frio. O vizinho meteu a mão na goela dele, puxou o osso do pescoço da galinha. Mas ninguém sabia dessas coisas de massagem, primeiros socorros. Jogaram água na boca dele e acho que até pioraram. Virou aquele desespero. Tudo por conta de um desafio bobo de Sexta-feira Santa. Aí fica essa pergunta. Foi castigo? Foi má sorte? Esses causos são muito emblemáticos. Combina demais com a data. Vovó contava isso pra gente quando era menino. A gente ficava, era com medo. Sexta-feira Santa não pode comer carne. Hoje em dia, as tradições estão sumindo.
Mas eu acho que vale a pena resgatar. Ensina demais para os meninos. Traz respeito, memória, fé. Mas é isso aí. Esse caos aqui aconteceu lá pela década de 40. Já tinha acabado a época do cangaço. Diz que 4 irmãos, que eram de um subgrupo de Lampião, desceram do Nordeste por causa daquela correria da volante atrás dos cangaceiros que ainda sobravam. Aí vieram para o Sudeste, ali para as bandas de Minas Gerais. Diz que foram parar numa fazenda que era do coronel. A fazenda era grande demais, cheia de serra, cortada por rio, difícil de controlar. Esses irmãos se embrenharam lá no meio do mato, fizeram uma taperona e começaram a morar. Só que começaram a roubar gado e abusar das moças dos meieiros. A fazenda tinha muito meieiro cultivando as terras, e os 4 irmãos só fazendo maldade. Logo ficaram falados. Os 4 irmãos cangaceiros estão fazendo estrago na fazenda do coronel fulano. O negócio chegou nos ouvidos do coronel. Diz que ele contratou um monte de pistoleiro para ir atrás deles, mas ninguém encontrava. Ou então encontrava, mas não voltava. Porque dentro do mato o cangaceiro era quem mandava. E o estrago só aumentando. Roubo, violência. Aí começou a pesar no bolso do coronel, porque os meieiros começaram a ir embora. E o coronel precisava deles. Era o braço forte que mantinha a fazenda de pé. Aí diz que o coronel ficou sabendo de um caboclo de 70 anos. Naquela época, 70 era velho com força. Só que esse velho era pistoleiro desde menino, desde as guerras de Canudos. Era conhecido por ser bom de serviço, mesmo já velho. O coronel perguntou onde ele morava, deram a localização e ele foi até lá. Chegou e falou: "Seu fulano, o senhor ainda pega serviço?" O velho respondeu: "Pego sim, mas serviço meu é caro, porque comigo é certeiro. Fiquei sabendo da história aí. Você já mandou muito pistoleiro e nenhum voltou. Pode ter certeza, eu dou conta. E quanto o senhor cobra?" 10.000 por cabeça. São 4? Então são 40.000, mas eu trago a prova, as pontas do nariz, nada de orelha nem cabeça que dá nojo. E o coronel topou. O velho não pediu adiantamento nem nada, botou a espingarda nas costas, entrou numa carroça com o coronel e foi até a fazenda. Entrou pro mato e sumiu. Passaram semanas. Aí diz que o velho encontrou a tapera onde os irmãos estavam. Como era experiente, se fez de andarilho. Pegou uma bengala, escondeu a espingarda e foi andando devagarzinho até a casa dos cangaceiros. Quando os 4 viram ele, já ficaram desconfiados, mas era só um velhinho tremendo com a bengala. "Como é que o senhor achou a gente aqui?" "Eu ando esse mundo atrás de um canto para ficar. Esse coronel aí não presta, não dá serviço nem para um velho." Os cangaceiros, que já estavam meio bêbados e comendo carne roubada, simpatizaram com o velho. "Entra aí, senta com a gente." E o velho, bom de prosa, conversou, almoçou junto, ficou até a noite. "Pode posar com a gente aí, véi." Na calada da noite, o velho foi no mato, pegou a espingarda, entrou na tapera e matou os 4. Cortou a ponta do nariz de cada um e depois de uns 3 dias de viagem, voltou para a sede da fazenda. Jogou os narizes na mesa do coronel. "Tá aí, agora eu quero meu dinheiro." E foi assim. Um velho de quase 70 anos deu conta de um serviço que ninguém mais conseguiu. Às vezes a gente não dá nada por uma pessoa, mas é justamente aí que mora o perigo. Esse caso eu escutei de um camarada chamado Jacinto, tem 78 anos. Disse que ouvia isso da avó dele, que era baiana, e veio pra cá pra garimpar, ser cozinheira de garimpeiro. Ele falou: "Conta lá pra esse caso continuar vivo." E eu achei interessante demais.